A lição dos jovens desse primeiro trimestre do ano de 2024 vem falando sobre liberdade. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma pequena introdução acerca do que vai ser abordado aqui nessa lição. Então fique comigo até o final desse vídeo. Olá meus amigos, tudo bem? Então, como foi dito aí na introdução do vídeo, nós iremos hoje dar uma visão geral do que vai ser a lição da Escola Sabatina dos Jovens do primeiro trimestre do ano de 2024, que vai trazer o tema liberdade, um conceito sobre constante ameaça pela união político-religiosa. Então, a lição vai falar sobre um tema muito sério, que é a liberdade, mas não pense que a primeira lição deste ano vem para questionar o modo como você utiliza a liberdade. Muito além disso, a proposta desse trimestre é trazer à lembrança episódios do passado que profeticamente sabemos que irão se repetir. Então, a lição não tem a ver com questão do que você pode ou fazer ou não pode fazer. Inclusive, quando eu vi a capa da lição pela primeira vez, eu tive essa impressão que o tema seria voltado para isso, né? Para a liberdade cristã, o que a gente pode ou não fazer a partir do momento que nós nos tornamos cristãos. Mas não é esse o tema principal aqui da lição. Aqui o autor dessa lição chama John Reeves. Ele disse que participou de um painel interreligioso que discutia liberdade religiosa. Então é sobre isso que a lição vai falar, sobre liberdade religiosa, que é um conceito que está sempre sob ameaça, né? Principalmente de uns anos para cá a gente vem percebendo uma certa reaproximação da igreja. Quando eu digo igreja, não estou me referindo especificamente a uma placa de igreja, mas denominações cristãs se aproximando de grupos políticos, e sempre que isso acontece nunca é bom, né? A liberdade religiosa ela sempre fica ameaçada por um sistema político, por um grupo político que quer impor as suas ideias, as suas doutrinas na sociedade. Então isso sempre é perigoso, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela sempre foi muito preocupada com a questão da liberdade religiosa. Inclusive existe, cada igreja local ela tem um departamento com esse título, liberdade religiosa, onde aquelas pessoas que estão tendo dificuldades, por exemplo, de guardar o sábado, existem alunos que estudam nas escolas, que fazem faculdade, e que muitas vezes, por conta da questão do sábado, uma vez que a guarda do sábado é observada de pôr do sol a pôr do sol, né? Então do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, e alguns alunos têm dificuldade para guardar o sábado por conta disso, e aí esse departamento ele auxilia, o departamento de liberdade religiosa auxilia essas pessoas que estão passando por essas dificuldades. Então a igreja sempre foi muito preocupada com a questão da liberdade religiosa. E o que ele está dizendo é que nesse painel interreligioso que discutia a liberdade religiosa, estavam ali pessoas de diversas crenças, né, de diversos credos. Ele se destacou 4 tópicos. Primeiro, a igreja cristã precisa seguir o exemplo de Jesus, buscando obter vitória espiritual e conquistar as pessoas com amor e influência, em vez de usar força e autoridade. Então o próprio Cristo ele disse isso, né, que nós devemos trabalhar através do Espírito Santo e não impondo a nossa fé, impondo a nossa crença para que as pessoas engulam goela abaixo, né? Não é essa a forma que Cristo quer que a gente trabalhe. Segundo, há uma tendência recente de que as agências governamentais manifestem menor interesse na liberdade religiosa. Terceiro, os adventistas apoiam o conceito de separação entre igreja e Estado, pois o governo e suas leis não devem interferir em nosso relacionamento com Deus. O papel do governo deveria ser limitado aos últimos 6 mandamentos que tratam das relações sociais. Inclusive eu quero até indicar alguns livros aqui para vocês que estão me assistindo. Esse livro aqui, ó, Declarações da Igreja,
a igreja, ela, através das suas reuniões da conferência geral, tem vários documentos aqui, né? Esse livro aqui é um volume formado por uma valiosa coleção de declarações e orientações discutidas, aprovadas e votadas pela liderança da igreja desde 1980. E tem um tópico aqui só para falar da relação entre igreja e Estado. Tá aqui, ó. E aqui está dizendo que no centro da mensagem adventista está a nossa crença permanente de que a liberdade de consciência deve ser garantida a todos. A liberdade de consciência inclui liberdade para crer e praticar livremente a fé religiosa escolhida, liberdade para não crer ou praticar uma fé religiosa, liberdade para trocar de fé e liberdade para estabelecer e operar instituições religiosas de acordo com crenças religiosas, sem a imposição do Estado. E a gente sabe que essa separação entre igreja e Estado ela está constantemente ameaçada. E a gente sabe que profeticamente isso vai se acentuar à medida que a gente vai chegando no tempo do fim. E o último tópico aqui que ele destacou, desse painel interreligioso, muitos cristãos em todo o mundo estão se sentindo pressionados ou mesmo atacados pelo secularismo. No entanto, também devemos nos precaver de cristãos que reagem de maneira exagerada a isso. Então, essa daqui é uma vista geral dessa lição da Escola Sabatina. Eu quero indicar outros 2 livros também que tratam sobre esse assunto. Esse daqui, ó, do pastor Vanderlei Dornelles, O Último Império, A Nova Ordem Mundial e a Contrafação do Reino de Deus. Está falando aqui sobre os eventos do tempo do fim, a união entre igreja e Estado, um estudo sobre Apocalipse capítulo 13. E tem esse outro aqui, do autor Marvin Moore, Apocalipse 13, Leis Dominicais, Boicotes Econômicos, Decretos de Morte, Perseguição Religiosa. É outro livro muito bom aqui, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, aproveitando aí que nós iremos estudar esse trimestre sobre esse assunto na Escola Sabatina, tá bom? Então, que você possa estudar a lição, que Deus abençoe os seus estudos, que você se aprofunde cada vez mais no estudo da Palavra de Deus. Tenho certeza que todas as lições da Escola Sabatina são maravilhosas, né? E essa não vai deixar de ser. Então a gente já vai começar aí o nosso primeiro trimestre do ano, estudando um assunto muito importante e que tem a ver com o tempo do fim que estamos vivendo hoje. Então, se caso você não comprou a sua lição, compre a sua lição, estude, incentive outras pessoas a estudar também. Quem sabe você pode até comprar essa lição e dar de presente para alguém não adventista e incentivar essa pessoa a estudar sobre esse assunto que é tão importante. Aqui no nosso canal nós teremos também os resumos da lição da Escola Sabatina dos Jovens toda sexta-feira, como de costume, para que assim a gente possa ter uma visão geral daquilo que a gente estudou durante a semana e também ir melhor preparados para discutir em sala quando a gente se reúne todos os sábados de manhã nas igrejas. O objetivo dos vídeos é também esse, tá bom? Então que Deus possa abençoar você, que Deus abençoe seus estudos, que Deus abençoe seus objetivos missionários para o ano 2024. Um forte abraço e até o próximo vídeo.